Boa noite para todo mundo. É, Para quem não me conhece, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E a nossa live de hoje aqui no Menopausa Sem Medo está muito legal. Nós vamos conversar com a doutora Simara sobre intolerância alimentar na menopausa. Oi, Si, tudo bem? Oi, oi, pessoal, boa noite. Vamos fazer um bate-papo, né, cara? Vamos conversar. Sim, sim. Quem tiver dúvida, manda pra gente. Se não der para responder durante, a gente responde no final. E vamos que vamos. Sim. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você. Hum. Eu sou nutricionista, sou nutricionista funcional há 18 anos já. Trabalho desde 2009 com um nicho de mercado que é nas intolerâncias alimentares, nas alergias, né? Esse é meu nicho de mercado. Sempre trabalhei com isso, né? Trabalho com as questões, né, de intolerância, de alergia, de dissonância, de ressonância alimentar. É isso, basicamente. Um monte de coisa, né, Ah, e Si? agora, né, estou terminando biomedicina para agregar um pouquinho mais ainda agregar a nutrição, né? Vai ficar bem legal. Muito legal. Si, você sabe que na menopausa vem uma chuva de sintomas, né? Um monte de, a cavalo, não digo nem chuva, acho que é um temporal de sintomas que Coloquei. você sabe muito bem, né? Você também está na menopausa. E você, Estou. o que você lembra, assim, dos sintomas que você teve? Tem algum que te marcou bastante que você teve? Sim, sim, foram os calorões, né? Os calores. Uma alteração de humor, no sentido assim, você fica, não é um mau humor que te dá, mas há uma relação que você não sabe se é uma tristeza, se é uma coisa estranha, né? E a insônia. Foram esses três fatores que foram fatores que me pegaram bastante, assim. Hoje eu já estou bem melhor, né? Mas no Agora início foi é bem outra difícil. pessoa, já está bem melhor, né? Agora já não tem mais isso, né? Que bom, que Não, bom. Graças à nutrição, porque a nutrição, ela nos dá um norte, um caminho aí para a gente melhorar esses sintomas também, né? sim, é verdade. Sim, então, como eu estava falando, na menopausa vem essa tempestade, um monte de sintomas. E muitos sintomas têm muito a ver, a gente observa que tem muito a ver com as intolerâncias alimentares. Pela tua experiência, porque você trabalha bastante com intolerância alimentar, é muito comum as pessoas chegarem no teu consultório com intolerância alimentar, porque aqui comigo eu vejo assim, que a maioria dos meus pacientes sempre tem algum alimento, alguma intolerância alimentar que empaca ali muitos dos sintomas. Com você acontece a mesma coisa? De Ah, ter. sim. De todos os pacientes, sempre todos, não existe aquele paciente que chega no consultório que não tem uma intolerância alimentar. A gente precisa diferenciar duas coisas aqui. Quando a gente fala de alergia, existem dois tipos de alergia. Uma alergia alimentar imediata e uma alergia alimentar Uhum. tardia. A alergia alimentar imediata é aquela assim, que você come, por exemplo, um camarão e fechou tua glote. Essa é imediata. Mas a Você tardia, sente que na hora, né? e a tardia, que é o que a maioria das pessoas vivem, é assim, você comeu hoje, você pode ter até uma reação 72 horas depois, ou, na minha prática, até 15 dias depois. Então, por exemplo, assim, você comeu feijão, tá? E você não está dissonante ao feijão. Existe uma barreira, uma ressonância que não está legal com o feijão com você. Não está compatível geneticamente com você. Aí você come hoje. Hoje você não sentiu nada. Está tudo tranquilo. Mas você pode, daqui 2 dias ou daqui 15 dias, você ter uma dor de cabeça, né? Você ter uma diarreia, uma obstipação.
Tá? Exatamente. Outra coisa legal também, assim, não existe um sintoma específico igual para todo mundo. Por exemplo, assim, o leite. O leite dá dor de cabeça para mim, mas para você pode desencadear uma diarreia, pode desencadear uma constipação. Então, não existe um alimento com um sintoma específico. Para cada pessoa, esse alimento pode desencadear um sintoma. E isso é o que vai fazer as alterações da insônia, as alterações de dor de cabeça, as alterações no nosso intestino, né? Porque você acaba não digerindo aquele alimento, porque aquele alimento não está compatível geneticamente com você, e você acaba tendo um processo, né, no teu intestino, que vai levar você a processos inflamatórios, né, a todas essas questões aí. E se você sabe que é muito comum, você deve pegar muitos pacientes assim também, por exemplo, porque existe as intolerâncias independente do alimento ser saudável. Às vezes aquele alimento é super saudável, mas para aquela pessoa não é legal. E às vezes até a besteira para ela passa e às vezes, sei lá, a maçã empaca, né? Um exemplo. E as pessoas têm essa, tipo assim, quando dá o alimento, deu a maçã, deu o gengibre, deu o limão, digamos assim, as pessoas falam assim, nossa, mas isso é um alimento saudável, elas não acreditam, né, muitas vezes, que aquele alimento está impactando o metabolismo delas ali, né? Isso é muito comum acontecer, né? Bastante, bastante comum. E muitas pessoas também hoje têm assim, eles começam a ter um problema, eles tiram leite e glúten. Claro que o leite e o glúten Chama também aqui o glúten. inflamatórios, né? Não é só Sim, isso. Outra coisa também sim. que acontece, também, assim, tipo, a lactose. Muitas pessoas fazem exame de sangue e vêm com um exame positivo para uma intolerância à lactose. Aí ele começa a comer leite sem lactose, iogurte sem lactose, queijo sem lactose, mas continua passando mal. Por quê? Porque tem a proteína do leite, que é o que, na minha visão, faz mais mal, sabe, do que a própria lactose. Você sabe que eu atendi um paciente hoje exatamente com isso. Ele veio com, ele disse, eu sou intolerante à lactose. Aí o que ele fazia? Ele comia tudo, então é como você falou, queijo sem lactose, iogurte sem lactose, leite sem lactose, então ele não tirou nada. Só que o problema dele era exatamente isso, era a proteína do leite. Então, ele era alérgico à lactose e alérgico à proteína. Então, não adiantava ele ficar só ali, ele continuava com os sintomas. E aí, quando ele tira tudo, aí sim você começa a ver resultado. E as pessoas confundem, acham que é só a lactose, mas na verdade é a proteína do leite, né? Que é para a minha experiência, é o que mais pega. A lactose é o mais raro, né? É, e é assim, né? A indústria, ela não retira a lactose, né? Ela coloca uma levedura para fermentar, né? Para degradar, para digerir essa lactose. E há uma Isso. formação de dois mais açúcares nessa produção toda. Então, tá comendo errado. E isso tudo, esse fato de você comer errado, um dia, dois, três, quatro, vai levando você a um processo inflamatório, vai deixando você com o teu intestino não muito íntegro, né? Vai dando, muitas vezes, que os pacientes relatam de estufamento e distensão abdominal. E isso vai gerar, como se imaginasse assim, vou falar de uma forma bem lúdica, não é exatamente isso, mas é como se o nosso intestino tivesse pregas, tivesse presilhas em volta do nosso intestino, nos protegendo. E essa presilha abre. A partir do momento que ela abre, começa a passar por essa barreira, partículas de bactérias, partículas de proteína, né? Alimentos mal digeridos, vai para a nossa corrente sanguínea e acaba nos deixando com o nosso terreno biológico sujo e propiciando, dessa forma, outras doenças, né? Deixando a gente propício a ter outras doenças. Então, assim, o que é terreno biológico, né? Vamos te perguntar. O que é um terreno biológico? Então, É, uma forma
Vou falar de uma forma mais lúdica para que as pessoas possam entender. Até que eu ouvi isso de uma professora que eu fui fazer um curso, de uma médica, a doutora Elisete Kaffer, que eu fui fazer um curso Sim. de Maravilhosa. e ela dizia assim, é uma forma bem legal da gente entender o que é o nosso terreno biológico, né? É a gente imaginar um aquário. Aí está o Uhum. peixinho dentro do aquário, e essa água, ela não está bem nutrida, ela não tem uma oxigenação adequada, ela não tem uma circulação adequada, essa água não está sendo trocada, né? E começa a sujar, começa a ficar turva, e começa a não ter oxigenação, circulação, assim é o nosso organismo por dentro. Cada vez que a gente coloca um alimento que ele não é ressonante ao nosso organismo, naquele momento, né, a gente acaba gerando processos inflamatórios, a gente acaba não digerindo o alimento adequadamente, vem bactéria ruim, fermenta, estufa, distende, a gente começa a ter muita água, muito muco, né? Muito E a caso gente de retenção de líquido, o problema está aí, né? Que muitas mulheres se queixam de retenção de líquido. E o problema pode estar aí. sim, sim, porque acaba produzindo isso, né? E assim, ó, um alimento que faz mal, às vezes a pessoa tá assim, ela tá principalmente na menopausa, né? Dá uma alteração, a gente tem uma alteração no sentido assim, eu não sei, você é especialista nisso, eu não, mas me corrija se eu estiver errado. A gente tem a nossa disposição cai muito. Então, assim, você levanta muito cansada, você tem um cansaço durante o dia, um cansaço nas pernas, né? Aí você para para pensar. Se você vai comendo tudo, o alimento que te faz mal, ele rouba de você, ele deixa de te doar Energia. moléculas de energia, né? Pena. Ele te dá apenas duas. Então, assim, imagine todo dia você introduzindo, de repente, leite que você não pode tomar. Todo dia você está com uma falta de energia, não tem disposição para nada. E isso vai, ao longo do dia, cansando. E chega à noite ainda você tem insônia. Porque você não consegue dormir, né, por outros fatores. É porque na menopausa, né, a gente tem essa queda hormonal. Nosso estrogênio vai lá no chinelo, a progesterona, a testosterona. Então, a gente já vai ter, a gente não vai ter a proteção dos hormônios ali para fazer as reações bioquímicas e tudo. E aí, juntando com a intolerância alimentar, então imagine, tudo isso aflora. Né? Então, vai prejudicar muito mais o meu sono, a minha energia, que com a queda do estrogênio a gente já vai ficar cansada, a testo caiu, a progesterona, esse cansaço já vai ser uma coisa que vai pegar. Aí, com a intolerância alimentar, vai piorar mais ainda. Então, tudo, né, piora o problema e ao passo que quando eu descubro que aquele alimento está me fazendo mal e eu tiro, eu começo a devolver a minha energia novamente, a minha disposição, o sono começa a melhorar, né? Várias coisas começam a melhorar. Porque, como a gente fala, a gente é o que come, o que digere, o que absorve. Então, a máquina aqui dentro, eu sempre falo que ela é muito especial, é tudo muito perfeito lá dentro. A partir do momento que você começa a colocar coisa errada, coisa errada, coisa errada, ela vai uma hora se rebelar, né? E aí começa a dar problemas. E muitas vezes, quando você começa a fazer, de repente, um plano alimentar e você não consegue dar continuidade, você entra num platô. Muitas vezes tem alimento dentro desse plano alimentar que não está legal para você e acaba gerando todo esse processo inflamatório que a gente falou. Então, assim, por isso que é importante retirar, né? E o que é muito importante falar, cara, que muitas pessoas têm dúvida assim, tá, eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida? Não. Até porque o que a gente faz dentro do consultório não é um teste genético, né? E até o teste genético, ele não vem com uma determinação, ele vem com uma probabilidade né, que você pode modular, né? Pela sua genética, você consegue fazer essa modulação. Então, assim,
Você tem lá, você faz um teste genético e vamos dizer lá, você tem forte a glúten. Mas, se ao longo da tua vida você fizer um controle, você não vai desenvolver nada que, por exemplo, como uma doença celíaca ou Crohn em relação ao glúten, é se você controlar. Mas se você levar a tua vida do jeito que você quiser e não dar importância nisso, você pode desenvolver sim. Mas quando a gente fala de um teste de birressonância, a gente fala de um teste de ressonância, a gente está falando de uma ressonância naquele momento da tua vida. Isso Então, significa que é pro resto da vida. é o resto da vida. É como se a gente estivesse com uma cebola e a gente vai descascar essa cebola, certo? Você veio lá, então você sentou na minha neta, a gente fez o teste, a princípio eu não sei como você é. Então a gente precisa ter no mínimo 3 meses para que a gente possa saber, porque a gente leva 40 dias para detoxificar, 60 para desinflamar, então a gente tem que ter esse prazo de 3 meses. E depois a gente vai vendo. Tem pacientes que dessensibilizam tudo, tem pacientes que levam um tempo para dessensibilizar, tem pacientes que, às vezes, por exemplo, eu, no caso, o meu era arroz. Arroz, arroz, arroz. Você é intolerante a arroz. E era bem engraçado, né? Nós íamos para uma pós-graduação, eu e a Catarina, eu dizia assim, nós comíamos num restaurante orgânico, num restaurante vegetariano, e a gente dizia assim, não vou comer feijão, acho que eu vou comer só um pouquinho de arroz integral, né? Porque para não passar mal. E eu ia para extremamente passava mal, daí eu falava para a Catarina assim, vamos sair para caminhar? Para melhor, acho que é porque a gente come sempre. Não, aí eu fui ver arroz. O arroz para mim não dá de jeito nenhum. Então eu posso considerar que o arroz é genético. Exatamente. E se comparar ao arroz, um alimento super saudável, né? Não é um alimento ruim. Isso para você não dá, né? E isso que você falou, assim, é muito importante quando a gente tem consciência, porque o que acontece? Existe o apego do alimento, né? Às vezes tem uma coisa assim lá da infância, o cafezinho com leite, o pãozinho com manteiga, né? Então tem aquele apego, né? Isso. E aí, quando você fala para a pessoa que ela é intolerante àquele alimento, que aquele alimento está adoecendo, ela tem uma dificuldade tremenda em tirar, e muita gente, às vezes, não consegue tirar por conta desse apego, o grande problema de você continuar ali batendo na tecla com aquele alimento é aí, como você falou, desenvolver uma doença autoimune, né? Porque a coisa vai pegando uma proporção. Você vai estressando o teu sistema imunológico de uma forma que vai chegar um momento que ele se rebela. E aí ele começa a atacar o teu próprio corpo e aí desenvolve uma doença autoimune. Muitas doenças autoimunes que a gente vê por aí está ligado com a causa, né? Porque eu sempre falo que tudo tem uma causa, né? Você não vai desenvolver o problema, a doença da noite para o dia, do além. Ele não vai aparecer do além porque ele, de repente, não gosta de você, vai te punir com uma doença. Não. Na verdade, é a gente que causa o problema, é a gente que planta a doença. Então, à medida que eu vou colocando aquilo que não é bem-vindo para minha máquina, vai chegar uma hora que vai aparecer a doença. E quando sai uma doença autoimune, daí a coisa complica, né? Porque daí é uma coisa que eu tenho que lidar pro resto da vida daí, né? E como você falou, a gente não está condenada a nada. A partir do momento que você descobre que você é intolerante, tira-se por um período, né? Se a gente dá esse tempo aí de 3 meses, mais ou menos, tira e depois vai observando, vai introduzindo devagar, vai vendo como é que o corpo reage. E muitos dos nossos pacientes voltam a comer aquele alimento de boa depois, né? Sim, porque diminuiu todo o processo inflamatório, melhorou a parte intestinal, melhorou a parte de digestão. Hoje as pessoas estão com muita hipocloridria, não tem enzima para digerir o alimento e acaba, né? Então acaba tendo refluxo oculto, acaba tendo que ter eructação, né? Para poder se sentir melhor. Então, assim, as pessoas estão com muita falta de enzima digestiva. Então, isso também prejudica. Porque, na realidade, também as pessoas estão comendo muito mal, né? Porque acaba essa vida agitada, o estresse, a falta de tempo,
acaba fazendo você comer muito fora, muitas vezes aonde você come não tem uma qualidade em questão de azeite, questão de sal, né? Não tem uma qualidade alimentar bacana. A forma como esse alimento é feito, a cocção, o jeito que é feito também, né? Refere, aí acaba comendo muito sal, sódio, acaba... E o corre-corre, né, também, né, assim, da vida. Hoje as pessoas, a tendência é ir para o mais rápido, mais fácil, né? E Daí quando você come comida muito pronta, você está comendo alumínio, né? Dentro das embalagens. Você está comendo, eles colocam aditivos alimentares que não é, que nada mais é do que conservante, aromatizante, que acabam mexendo com as suas papilas gustativas, e isso vai levar você a ter vícios, né? A ter vícios de comer. Então, porque o que que acontece? Quando a gente fala assim, ai, meu cafezinho com leite, ai, meu leitinho, por quê? Ele te dá a sensação de prazer. Só que ele te dá a sensação de prazer por minutos e te dá horas de sofrimento depois, porque a pessoa que não pode tomar leite vai ter todos os sintomas, né? Tem pessoas que têm dor de cabeça, enxaqueca, por ano, faz todos os exames, não tem nada. A hora que vai ver um alimento que está comendo e que não sabe. De repente, uma paciente com enxaqueca que era a cebola. Quando a gente tirou a cebola, foi diminuindo as crises ao longo do mês, foi diminuindo a intensidade das crises, até ela chegar a um ponto dela perguntar assim, puxa, não sei se eu tive dor de cabeça essa semana, não me lembro. Exatamente. Você sabe que falando em dor de cabeça, eu tenho um caso de um paciente que ele tinha uma enxaqueca assim de ter que tomar injeção na veia para passar, porque ele foi em tudo quanto é especialista. E aí uma coisa que ele amava, era limão. Ele colocava limão em tudo. E para ele estava tudo saudável, mas ele nunca se tocou que o limão para ele dava dor de cabeça. E quando ele tirou o limão, se foi assim uma coisa assim que a dor de cabeça, ele nunca mais teve a dor de cabeça. Então se veja, se parar para pensar, né, limão, tem vitamina C, é super saudável, mas para ele não era legal. Né? E quando você se descobre essas individualidades bioquímicas, porque cada pessoa, eu sempre falo que não existe, ninguém é igual a ninguém, cada um é diferente do outro, né? E então, essas individualidades é muito importante a gente observar, porque muitas doenças, muitos problemas que as pessoas têm hoje, tá ligado no que elas estão comendo errado. E como você falou, eu vou deixando lá o meu intestino esgarçado, como se fosse um tecido esgarçado, né? Vai abrindo, vai entrando, vai passando sujeira, vai passando toxinas e vai me adoecendo. Então vai gerando aquele aquário, né? Aquele peixe lá nadando, coitado, é como se ele estivesse nadando num lodo, né? Numa sujeira, porque vai bagunçando e aí você vai abrindo portas de doença. E se me diz uma coisa que aqui na clínica a gente vê muito e você também pega muito, é a dificuldade para emagrecer, né? Existe uma dificuldade e essa dificuldade a gente percebe que tá muito ligada com o alergeno alimentar. Também, né? Quando você tira o alergeno, você vê uma diferença. Você tem isso na clínica muito, né? Essa resposta positiva do emagrecimento quando você tira o alergeno, né? Sim, justamente porque é aquilo que a gente falou, né? Ele vai gerar um processo inflamatório. Gerando um processo inflamatório, que o metabolismo fica mais lento. Então, assim, você faz um plano alimentar, você coloca lá um iogurte sem lactose, coloca um queijo branco, e de repente ele tem uma intolerância àquele alimento. Então, todo dia ele vai estar introduzindo aquele alimento e ele não sabe que ele tem intolerância. Então, isso prejudica, você entra num platô. Então, quando você retira, ajuda bastante, acelera bastante o processo de emagrecimento, né? Porque vai melhorar a parte do intestino, né? Você começa a ir ao banheiro mais vezes, né? Porque tem pessoas que ficam dias sem ir ao banheiro, fica 5, 10 dias sem ir ao banheiro. Fica realmente pesado, literalmente, porque traz toxina.
traz, né? Hoje, o nosso intestino está interligado entre cérebro e pele. É uma tríade. Então, o que acontece no seu intestino vai acontecer no seu cérebro. Então, por exemplo, assim, você entra numa menopausa, né? Você está na menopausa, onde todos os hormônios estão alterados, onde vem de presente para a gente, vem de brinde, né? Muitos sintomas, como os calorões, como a insônia, como alteração do humor, como dores corporais, né? Que vem, e bastante dor corporal, e traz tudo isso. Imagine você todo dia comendo algo que você não pode comer, inflamando o seu corpo e piorando todos esses sintomas. Por mais que você faça a reposição hormonal, você ainda vai continuar tendo esses sintomas. Então, quando você retira por um período, melhora muito, 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 muito. É algo assim que todas as pessoas deveriam fazer e deveriam mudar nesse sentido de descobrir, né, as suas intolerâncias, porque a qualidade de vida é outra, total. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo por mim, tá? Não tenho mais, né? Eu fui diagnosticada com lúpus aos 13 anos de idade. Então, assim, até um determinado tempo, o glúten fazia parte da minha vida. Então, assim, hoje a minha doença está em remissão há anos, eu não tomo um medicamento para nada. E, assim, é alimentação. Eu sempre digo que não existe nada, nenhum equipamento, nenhuma máquina, nenhum tratamento, nada que faça o que a nutrição faz. Né? É verdade. É porque a nutrição vai muito além do que, vou simplesmente comer, se alimentar. Não, a nutrição é quando o nutriente entra para dentro da célula e o que ele faz com isso. Exatamente. Porque hoje é muito assim, às vezes muita gente pensa, a nutrição é um cardápio de caloria, né? E focado só na caloria. Não tem nada a ver com isso. A gente nem calcula calorias. Porque o que comanda são os nutrição vai muito além. Muito além, você tem que arrumar essa bioquímica que está desorganizada. A partir do momento que você arruma ela, você não precisa ficar focado em calorias. A gente nem pensa em calorias, mas pensa na qualidade, no que aquele alimento vai fazer lá na tua célula. Eu posso comer, sei lá, uma bolacha recheada que tem uma caloria igual a um outro alimento mais saudável, dois alimentos iguais, com o mesmo valor calórico, porém, aquele alimento que eu vou engordar muito mais com o alimento que é ruim, né? Do que com o alimento saudável. E, no entanto, eles têm o mesmo valor calórico. Então, a caloria para a gente não é importante, sim a qualidade. O que você está dando para o seu terreno, para a sua célula, né? Isso que vai ter um impacto aí na melhora, né, do nosso corpo como um todo. E como você falou, na menopausa vem todos esses sintomas e a gente, nessa queda hormonal, aí digamos, eu estou na menopausa, eu vou fazer reposição hormonal. Ótimo, é legal, com certeza é legal repor os hormônios e tudo. Mas se a sua casa está suja, o seu terreno está tudo sujo, aquele rio, o aquário, né, digamos, está tudo um lodo ali, você não vai ter, o hormônio ele não vai fazer efeito, porque a gente precisa, com essa queda hormonal, a gente vai entupindo os receptores nossos. E aí, com todo esse hábito ruim, eu fico como. O receptor é como se fosse uma porta e tem uma fechadura. Então, eu tenho que abrir essa porta. Para abrir essa porta, eu preciso de uma chave. E ao longo que eu vou, entra na menopausa, cai os hormônios, eu tô com uma vida, digamos, me alimento mal, eu tô estressada, eu tô com o intestino ruim, eu tô colocando alergenos ruins na minha máquina, alimentos ruins que não fazem bem. Eu vou entupindo aquele receptor, aquela fechadura. É como se eu não tivesse a chave para abrir a porta. Então, quando entra o hormônio, ele não tem efeito. Eu continuo com os problemas, porque eu não limpei a casa, né? Então, a partir do momento que eu limpo a casa, eu organizo, por isso que a gente fala assim, sim,
que o ideal, a mulher entrou na menopausa ou está entrando na menopausa, ela tem que fazer esse faxinão antes de fazer a reposição hormonal, porque daí o hormônio ele vai entrar, digamos, numa casa limpa, com a sua fechadura, vai conseguir abrir a porta para o hormônio agir, né? Então é mais ou menos isso que acontece. E mesmo fazendo tudo isso, ainda, né, a gente sofre. Com certeza. Não faz. Os sintomas são menores em termos de intensidade, né? Mas ainda existe. Por quê? Eu sempre fiz retirada dos alimentos até pela própria doença, né? Pela própria doença autoimune. Então, assim, eu sempre fiz. E mesmo assim eu tive alguns sintomas. Você imagina uma pessoa que não faz. Eu fico imaginando, porque eu tive um período. Eu sabia que aquele período eu estava vivendo. Mas a gente consegue, né, correr atrás. E as pessoas que não fazem. Ontem eu atendi um paciente e ele disse assim para mim, a gente está com mais ou menos 45 dias de tratamento. Aí ele disse assim para mim, eu não melhorei nada. Nada. Eu não melhorei nada, nem sintoma, nada. Não melhorei nada. E eu faço um exame no consultório que se chama microscopia de campo escuro, que é o teu sangue vivo. Então, quando ele veio, ele estava com uma energia de 30, uma energia vital de 30, andando por andar, né? Porque se rastejando, né? Porque você tem que estar com uma energia de 80, ele estava com 30. E o sangue dele todo grudado, todo assim, aglutinado, né? Uma aglutinação eletrostática. E isso é perigoso, porque não tem circulação, não tem troca de gás carbônico com oxigênio, não tem oxigenação, não consegue nutrir, é muito perigoso, né? Tá do aquário dele, né? O aquário estava todo sujo, né? Tudo totalmente. Sim. Aí nós usamos um floral lá, que é para fazer oxigenação, para melhorar a oxigenação, e tiramos a alimentação. Só, ele voltou. Aí ele precisa dizer para mim, eu não melhorei. Quando eu tirei o sangue dele novamente, que eu coloquei no microscópio, eu perguntei para ele, olhe para o teu sangue e me digam se você não melhorou. As células estavam todas soltas, o terreno biológico mais limpo. Então, assim, sabe? É visível. Então, assim, comprova. Eu tô nessa desde 2009, né? E eu falo 1 mais 1 igual a 2, que a retirada dos alimentos que não são compatíveis com você é o que faz você não adoecer. E não acentuar os sintomas, né? Então, na menopausa, todos esses sintomas que eu falei para você que eu relatei que eu tive por um período. Mas passou. Então, assim, por quê? Porque assim, o que acontece? Mesmo conosco, né, cara? Vira e mexe, a gente está fazendo com a gente também. O que está acontecendo com a gente? Para poder ver. Com certeza, com certeza. A gente tem que se cuidar até para a gente poder ver, né, o quanto funciona o resultado que dá quando você limpa esse terreno, né? Que empaca toda a nossa máquina. E sim, então, assim, ó, vamos imaginar que eu estou alérgica. Como que eu começo a identificar, assim, no meu dia a dia, de uma maneira fácil, simples, se tem algum alimento que está pegando, né? Assim, no meu dia a dia, em termos de sintomas. Como você faz para observar que esse alimento está te fazendo mal? Isso. Como que a pessoa está nos ela pode ter um norte, tipo assim, nossa, porque às vezes, assim, ela pode pensar, nossa, mas que alimento será que não é legal para mim? Mas ela não sabe, né? Como você falou lá no começo, né? Tem a alergia tardia e tem a alergia imediata. A alergia imediata é aquela que você, tipo assim, eu comi o alimento, me deu um grosseirão, uma coceira no corpo, uma dor de cabeça. Eu consigo ver que comi camarão, por exemplo, fiquei toda vermelha. Eu consigo ver que foi o camarão que me deixou daquele jeito. Isso é uma alergia imediata.
A alergia escondida, como você explicou, ela demora um pouquinho mais para aparecer, 24 horas, às vezes eu comi domingo, vai aparecer no meio da semana, né? Então ela demora para aparecer. E essa alergia que é difícil, né? As pessoas detectarem Sabe por que é que. difícil? Porque muitas vezes, por exemplo, um cansaço, tá? Então você acorda Uhum. cansada pela manhã. Ai, eu tô cansada. Foi a minha semana, foi o meu dia, é a Acho minha correria. normal. Você acha que é Normal. normal? Você não Uhum. consegue ter uma identificação. Ah, eu tô com dor no corpo. Ah, tá doendo o meu corpo. Tá, eu tenho dor. Ah, e essa dor é contínua. O que me fez buscar todas as coisas que eu tenho hoje dentro do consultório, durante toda essa caminhada e profissão, foi justamente isso. Que é difícil você identificar, não é que é difícil, você leva muito mais tempo. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você coma todos os dias arroz, feijão, carne, seja ela vermelha, seja ela branca, frango e tal. Vamos supor que você tem uma alimentação igual todos os dias, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar, para você descobrir, tira o arroz, fica uma semana e testa, para ver se você vai ter aquele sintoma. Aí você vai lá, tira o feijão e testa. Você leva muito tempo para você identificar qual o alimento que está te fazendo mal. Mas é possível. E Sim. qual é a dificuldade das pessoas identificarem? Algumas conseguem saber, mas muitas confundem. Porque o que acontece? Quando você come pela manhã, você tomou café da manhã, certo? Como a gente está falando de uma intolerância tardia, ele pode fazer mal para você no final da tarde. Aí você vai achar Exato. que você comeu à tarde. Mas o que está te Depois. fazendo mal é que você comeu lá de manhã. Então, isso é Uhum. difícil. Outra coisa que é difícil de identificar. As pessoas, elas não correlacionam o alimento ruim, fazendo mal, se ela não tem vômito, não tem diarreia. Por quê? Ela não correlaciona tantos outros sintomas, como a dor de cabeça, a insônia, a enxaqueca, a tristeza, o desânimo, a falta de a força, né, física. As pessoas não Sim. correlacionam isso, porque A você deixa própria a própria alteração de humor, né? De repente você estava bem, de repente você vira no giraia, né? Começa a ficar irritada, não sabe o que está acontecendo. E isso tem a ver também com a intolerância, né, alimentar. A própria depressão, sim, é muito comum também. muito. Por quê? Às vezes, Porque muitas vezes de repente ele vem uma está comendo tristeza. errado e o intestino dele não funciona. Aí ele tem depressão e ansiedade, porque ele está Uhum. gerando uma desbiose, não vou falar mais claro, mas não tão, né, desbiose, microbiota, não. Ele dá uma alteração no intestino e ele acaba tendo uma depressão e uma ansiedade. Quando ele melhora tudo isso, ó, melhora todas essas coisas, melhora o processo de ansiedade, melhora o processo de depressão. Por quê? Porque ele vai absorver mais. Porque quando você está com o intestino ruim, você não absorve. Aí, muitas pessoas vêm até a gente, né, com milhares de coisas tomando. E muitas vezes aquilo não está funcionando. Não está Não, absorvendo. Porque ele não está com o intestino íntegro. A partir do momento que ele libera, que ele diminui o processo de alergia, que ele diminui, que ele melhora o intestino, que começa a ter menos gases, que começa a ir ao banheiro mais vezes, né, durante o dia, que começa a limpar, ele começa a ter disposição, ele começa a ter uma memória melhor, ele começa a ter o cérebro mais ativo, ele começa a ter uma disposição, os hormônios se encaixam, né? Os sintomas da menopausa, que é o que você vem falando aí há muito tempo já, diminui drasticamente, melhora muito, né? A queda de cabelo melhora, né? Porque na menopausa muitas vezes tem queda de cabelo. E E a falando, queda de cabelo está relacionada com a má alimentação, está relacionada com a intoxicação de metal pesado, está relacionada com a parasitose. Parasita, então, né, cara? As pessoas acham que não tem, que não existe. Né? nossa, e E muitas como pessoas é, estão sofrendo
hoje porque estão cheios de parasita, né? Muito, muito. E isso é uma coisa que assim, a gente acha assim, ah, só de repente a criança lá da favela que tem, né? A pessoa mais humilde, digamos, que vai ter o parasita. As pessoas do sítio, do interior, né? Do sítio, da fazenda, né? As pessoas. Sim, sim, sim. Que Né? mexe com animais e tal, né? E muito pelo contrário, né? A gente aqui tá suscetível a pegar o tempo todo, né? A gente faz muito, tanto eu quanto a Si, nós fazemos muita, no consultório, desparasitização dos nossos pacientes. E é impressionante, né, Se, o quanto a gente vê de parasitas saindo, porque todo mundo tem. E quando você vai sujando esse terreno, vai entrando alimento, alergia, você tá com o intestino ruim, parasita lá dentro, pensa como é que fica esse terreno aí, né? É o que a gente vê muitas vezes, nossa, eu sou saudável, eu como tudo certinho, né? E, no entanto, não é bem assim, né? Às vezes lá dentro a coisa tá feia, né? Só que a gente não tá vendo, tudo que você não vê, você acha que tá tudo certo. É como você falou da intolerância. Vem um sintoma, por exemplo, digamos que, eu não sou, eu pego muito paciente e falo assim, não, eu não sou alérgico a nada, tá tudo certo, eles falam. Aí o que que acontece? Porque eles não têm o sintoma evidente, às vezes, aparecendo, que eles consigam ligar. Mas, de repente, está entupindo uma artéria, o seu colesterol está aumentando, mas você não está vendo. Né? E aquele aumento do colesterol, aquele entupimento da artéria lá, prejudicando o teu fígado, pode ser uma intolerância alimentar, mas interno que você não está vendo. E aí a gente acha que está tudo certo. É quando você tira a alergia, né? Como se você limpasse a casa, né? Começa a melhorar, aquele colesterol cai, aquela pressão arterial que estava alta melhora. Então, tem muitos sintomas que a gente não vê e aí a gente acha que está tudo normal. E tem os sintomas que a gente está ali o tempo todo, né? Como você falou, a dor de cabeça, tem várias as doenças cardiovasculares, aí a gente pega aí as doenças de pele, né? Que pega muito também. A queda de cabelo é muito comum, tá ligado com a alergia, a pessoa às vezes está fazendo tudo, um monte de coisa e tomando a vitamina do top, né? E tá ali o cabelo caindo, e na verdade é uma alergia no que tá ali, essa casa que tá suja. E aí, quando a gente começa a limpar, organizar tudo começa a clarear. Eu sempre brinco que às vezes a gente dá um tiro num lugar e acerta, né? Acerta várias coisas, né? A queda de cabelo também, outra relação que tem, outra coisa que tem muita relação com a saúde, né? Eu digo que são 4 pilares, né? É alimentação, metal pesado, parasitose e foco dental, que é a nossa boca. Então, muitas vezes começa a ter queda de cabelo e, de repente, você está com a tua boca alterada. Às vezes pode ser uma bactéria, pode ser uma cárie, pode ser um canal maltratado, pode ser um implante que não está adequado, que não está compatível com você, aquele implante. E o nosso corpo ele é muito inteligente, ele vai fazer uma vasoconstrição naquela boca, né, para que aquelas bactérias não saiam para a corrente sanguínea e acaba interferindo no nosso cabelo, porque fez uma vasoconstrição aqui, não chega nutriente no cabelo e acaba prejudicando. Então, daí, como você disse, faz vários tratamentos, mas não consegue chegar num resultado adequado, porque tem foco dental atrapalhando. E as pessoas não se ligam nessas coisas também. Não é muito comum de se falar sobre isso, né? Mas que é importante. Mas que é importante. Às vezes tem que estão correlacionados com vários, né? Com hipertensão de um paciente que ele teve um problema num dente, estava relacionado à pressão arterial. Então, quando ele tratou aquele dente, a pressão arterial melhorou. Então, é uma coisa que está muito... Hoje já se faz, né? Até para atletas, para ganho de massa muscular, a questão do foco dental. Jogadores de futebol, quando eles tem estudos já falando sobre isso, que jogadores de futebol, quando estão no campo,
o equilíbrio do jogador de futebol, né? Às vezes a pessoa tá andando correndo toda torta, assim, quando vai ver, ele tá com uma disfunção bucal. Você fala, meu Deus, que loucura! Mas existe, né? Tem isso faz parte. Então, quando a gente pensa numa saúde, e o nosso organismo, ele não entende cabelo, pele e unha como órgão. Então, quando você começa a ter alterações, unha, pele, cabelo, é sinal que teu corpo lá dentro já está gritando há muito tempo. Já está. Porque o corpo vai manter os órgãos essenciais vivos, né? Funcionando. Coração, rim, pulmão. É isso que o organismo vai fazer. Então, quando você começa a ter alteração de cabelo, pele e unha, é porque lá dentro a coisa já está bem. A tratar essa questão das intolerâncias, retirar o alimento que te faz mal, o teu organismo entra numa homeostase, ele entra num equilíbrio, daí esse terreno não deixa campo para metal pesado, para parasitose, né? Porque daí o organismo ele tá tão bom, ele está tão ativo, ele está tão ágil, que você transforma você volta, eu sempre falo, eu sempre brinco que é como se fosse um carro, o Fusquinha e a Ferrari. Quando ele tá no Fusquinha ali, ele tá tudo bagunçado, tá devagar, lento, né? Tudo vai muito, muito devagar as coisas. Quando você começa a limpar esse terreno, ele vira uma Ferrari. Porque aí as coisas começam a ter conexão, a trabalhar direito. Se ele tá tudo bagunçado, a máquina vai trabalhar ali na emergência, no pouquinho, né? E vai acudir o que é sobrevivência, o que não é. Cabelo não é sobrevivência, unha não é sobrevivência, a pele nossa não é sobrevivência. Então, isso para a máquina, não sobrou nutriente. Tira das reservas, porque lá não é emergência, ele vai colocar onde precisa realmente para garantir a tua sobrevivência. Então, é bem importante. Quando a gente volta a falar da menopausa, tudo isso é importante para que você passe por um período de menopausa bem, para que você passe um período sem ter tantos sintomas, sem ter tantas coisas, né, que levam você a todos esses desequilíbrios, né, que a gente acabou de falar. Exatamente. Que é a queda de cabelo, que é a insônia, que é o cansaço, a fraqueza, que acaba os calorões, né, a depressão, a ansiedade, né, que muitas vezes a gente para pensar, puxa, o que está acontecendo, né? Os hormônios todos loucos, né? E o que nos faz envelhecer hoje, né? Não é o processo de envelhecimento em si, e sim os nossos hormônios que vão começando a ter uma queda hormonal e a gente acaba envelhecendo, né? Exatamente. É aquilo que você comentou. As pessoas, doenças que não fazem ter dor, elas são deixadas de lado, tipo a hipertensão, a diabetes, né? Então, ela é silenciosa, então as pessoas vão levando, elas acham que tomando remédio, elas não vão, né, tá tudo certo, né? E vai levando, e quando vai ver, tá numa acidose metabólica, um metabolismo tão complicado que fica difícil a gente resgatar, leva mais tempo para resgatar uma saúde. Mas eu sempre falo, sabe, Ká, eu acredito assim, ó, um corpo, ele adoece por maus hábitos, mas ele também é sensacional quando você muda o teu hábito, que você fala, nossa, eu não acredito que em 30 dias, 90 dias, todo esse reage rápido. Ele reage muito rápido, ele adoece por maus hábitos, mas a partir do momento que você vira a tua chave, que você começa a colocar bons hábitos, como dormir bem, né? Você fazer exercício físico, você se alimentar bem. E eu sempre falo, a gente precisa começar a detoxificar. O que é detoxificar? Não é só de alimentação, é detoxificar de muita coisa. Então, por exemplo, assim, nós estamos conversando agora às 7 horas da noite, certo? Já era para a gente estar em casa com a luz mais baixa, né? Porque para que nosso cérebro entendesse, ó, tá na hora de dormir, vamos descansar.
Mas não, o que acontece? A gente está cheio de atividades, então a gente sai do nosso trabalho, vai para casa, atividade em casa, é filho, é marido, é um monte de responsabilidade, é muitas vezes trabalho que nós levamos para casa para terminar. Então, assim, a gente está num ritmo muito acelerado e você não tem, você come rápido, você não mastiga direito. Aí você já come rápido, não mastiga direito, engole ar, não tem enzima digestiva. O que vai acontecer? O alimento vai lá no intestino, e o intestino diz assim, epa, que é isso? Não sei o que é isso não. Vem bactéria ruim, fermenta, distende, dá gases. E isso que você falou é muito, muito ruim, né? Então a gente precisa parar. E eu acho que a pandemia ela veio para trazer as pessoas para pensar na saúde, porque o que foi a pandemia, né? Quais foram as pessoas que vieram, infelizmente, a óbito? Eram pessoas que estavam com seu metabolismo ruim, que estavam com seu corpo ruim, né? Então, hoje, as pessoas elas estão mais preocupadas em procurar realmente a saúde. Muitas vezes o processo de emagrecimento, essas coisas, ele é secundário, porque você precisa buscar isso, tudo que a gente está falando, para que você tenha sucesso no seu emagrecimento. E isso que você falou, assim, às vezes a casa tá tão bagunçada, tá tudo fora do lugar, eu tô estressada, eu tô comendo mal, eu tô dormindo mal. Aí qualquer alimento que entre, você vai passar mal, porque não tem enzima digestiva, não tem ácido clorídrico para digerir aqueles alimentos. Então entrou lá maçã, qualquer alimento, independente de ser saudável, você vai passar mal. E aí é onde que para você vai bastante gente, aqui para mim também, chegando assim, doutora, tudo que eu como eu passo mal. Tudo que eu como, né? Você deve ter muitos pacientes assim. Mas é justamente por isso, porque a casa está tão bagunçada que tudo que entra passa mal. Aí o que a gente faz? A gente vai arrumando o terreno, né? Vamos arrumar o intestino, vamos arrumando a digestão, vamos arrumando o fígado. Aí você começa já a tolerar o alimento, começa a comer aquele alimento que você achava que tudo que comia passava mal. As coisas começam a entrar nos eixos. Então, muitas vezes, o alimento não é que você é intolerante, muitas vezes é porque a casa está bagunçada. E porque a partir do momento que você se organiza, você vai deixar o seu organismo menos propenso a ter alergias alimentares, né? Exatamente. Uma coisa assim que para as pessoas, né? Muitas vezes, quando você faz um hemograma lá, vem o eosinófilo, né? Que é um dos parâmetros que a gente consegue ver se tem uma parasitose ou uma alergia alimentar, né? Eu ganhei uma paciente há um tempo atrás com 12 de eosinofilia. Então, assim, se você não tratar os parasitas e melhorar toda essa questão e tirar aquele alimento que está alimentando o parasita, porque o parasita é estranho. Essa paciente come. Ele gosta essa paciente. Bem isso, essa paciente que você pegou aí com 12 de eosinófilos, a gente já, só olhar ali no exame, a gente já sabe que tem parasita e que é uma pessoa alérgica, né? E aí precisa tratar. Bochecha muito vermelha, né? Um dos sintomas, a bochecha muito vermelha. A parte de baixo dos olhos inchado, você acordar inchado, suas mãos isso são alguns sintomas de alergia alimentar, né? Não são os únicos, mas são um dos, né? São um dos, né? Muita gente dando boa noite pra gente, a gente acaba não conseguindo fazer boa noite, mas boa noite, tá aí, muito obrigada. O que a Lu colocou uma pergunta ali, raríssimo pegar um hemograma com eosinófilos baixos. Lu, é verdade. Hoje está bem difícil mesmo. E assim, você acaba pegando assim, acima de 3, né? Acima de 3 já preocupa um pouquinho. Porque o normal seria a gente ter 1% só de eosinófilos, né? Então, acima de 2, né, já começa a ser preocupante. Já é um processo, já tem um indicativo que tem alergia alimentar ali, que tem intolerância alimentar. Acima de 3, 4, 5, já pode ter certeza que tem parasitas envolvidos.
tem uma Isso. parasitose. Bem Né? isso, bem isso. E aí, por isso que é importante, é uma coisa que você orienta muito bem seus pacientes, e a gente aqui também, no sentido de variar a alimentação, porque a tendência nossa com o estresse, com o dia a dia, é comer sempre as mesmas coisas, todo dia, né? E aí, quando aí o que acaba acontecendo? É como se você, de tempos em tempos, tivesse que dar umas férias para aquele alimento. Tem que dar uma retirada, por isso que é importante a gente variar, acordar de manhã, não ficar lá sempre no café com leite, pão, manteiga, né? Dar uma variada nesse café, dar uma variada nesse almoço, no jantar, porque é muito comum, né? Pela comodidade da gente, acabar comendo as mesmas coisas, né? Assim, e isso chega uma hora que o corpo não aguenta. Né? Chega no limite, as pessoas falam assim, puxa vida, mas eu sempre tomei leite e nunca tive problema e agora estou com um problema. Tem dois fatores, né? Isso que você acabou de comentar, que realmente a gente tem uma certa intolerância pelo fato de você comer todos os dias a mesma coisa. E outro fator também é que a gente, eu estou falando do leite, tá? Mas assim, a gente não está tomando leite, né? O que você toma um produto dentro de uma caixinha, fora da geladeira, que fica 6 meses no supermercado? É leite que você está tomando? Não. Não tem nada Então, ali. A água branca cheia de química. Muitas vezes também o paciente tem alergia não para o alimento, e sim para o agrotóxico que está no alimento. Hoje, Muito. de 10 pacientes, 9 pacientes estão com intoxicação por alumínio. 9. Aí o alumínio está em quê? Está em enlatados, está nas caixinhas, eu falo Tetra Pak é a marca, né? Mas é as caixas de alimentos industrializados, né? Que tem aquela camada de alumínio por dentro. Eu tive um paciente criança, eu não atendo criança, mas numa ocasião eu atendi uma criança que a intolerância a leite, tira e não resolve, não resolve. Aí a mãe trocou de alimento, mas era dentro de uma latinha. E ele não estava intolerante ao leite que estava, ele estava intolerante ao alumínio da lata. Era o alumínio que estava fazendo mal. Então, você veja só, a gente não, né, acaba achando que é um determinado alimento e são outras coisas. E as pessoas estão com alumínio. Daí o que está acontecendo? As pessoas estão com muito estresse, né? Por que veio acontecer nesses 2 anos, a pandemia veio para fechar com chave de ouro por muito tempo. Então o estresse duplicou, aí acaba comendo inadequadamente, acaba comendo fora, intoxicação por alumínio. Alumínio tem um sintoma, tem vários, tá? Mas um sintoma bem característico é assim, ó. Você fica muito ativo à noite e muito lesado durante o dia, sabe? A energia baixa, sem vontade de nada. Quando começa a chegar finalzinho de tarde, noite, você começa a ter muito equilíbrio. Isso é um sintoma de intoxicação por alumínio, sabe? E alumínio tá assim, ó, em tudo. Tá na pasta de dente, tá no desodorante, tá no shampoo, tá no perfume. Tudo que é perolizado, branco perolizado, tem alumínio, né? Então, as pessoas estão bastante intoxicadas por metais pesados, porque eles estão colocando chumbo e mercúrio para dar cor vermelha na fruta, arsênio no arroz, mercúrio em peixe. Então, eu sempre falo, a gente não está adoecendo, a gente está sendo envenenado dia a dia. Então, para saber disso, a gente vai conseguir fazer 100% de tudo? Não. Mas vamos tentar fazer, então, pelo menos aquilo que a gente consegue fazer, que está nas nossas mãos? É variar a alimentação e melhorando a qualidade, né? Na medida do possível, do que é possível a gente fazer, né? Tirar as besteiras, né? Que a gente açucarada, é muito difícil para a gente iniciar, é difícil. Eu falo porque, né, a gente também é normal, né? A gente também passou por isso. É difícil fazer porque as nossas papilas gustativas estão acostumadas a isso. Nós precisamos, porque assim, tudo que te dá prazer libera estamina. Então, você é vício, você precisa daquilo. Hoje, um açúcar tem a mesma, né, vamos dizer assim, de uma droga, de uma cocaína, vamos dizer, faz a mesma coisa.
Então você tem aquele vício pelo açúcar, né? Então, E assim, aí, quando você vai tirando esses alimentos no início, é difícil. Mas eu sempre digo para o paciente, tenta, se esforce, dá certo. vai E você vai ver tirando, que tirando. o cérebro começa a ficar mais inteligente e ele não se importa mais, ele pode olhar um bolo e ele fala assim, não, ele Tá não tudo sente bem, vontade mais, tá tá tudo tudo bem. bem. É Se ele bem isso. comer, é uma opção, mas não porque aquilo está deixando ele ansioso, ele precisa comer para ter a sensação de Bem isso. felicidade, né? Sim, o nosso papo tá tão gostoso. Queria ficar aqui conversando com você, ó, um monte. Ah, Mas que legal. chegando, nós vamos aí, daqui a pouco o Instagram corta a gente aqui, porque tá chegando uma hora aí de papo, mas a gente tem que marcar, Você a gente consegue tem que me marcar enviar uma novamente. pergunta? Oi, deixa eu ver aqui. Eu não consigo. Se tem algum. Opa, peraí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ele vai passando e a gente não. Eu não estou vendo, não. Mas sim, nossa, vamos marcar outras lives para a gente, porque acho que tem muita coisa aí para a gente conversar. É muito legal, né, esse assunto. Mas agora eu quero fazer um convite para quem está aqui assistindo a gente, que no dia 6 de outubro eu vou fazer um workshop dela na menopausa. É um evento online totalmente gratuito. É, e aí eu espero o pessoal lá se inscrever, pode se inscrever lá aqui na minha bio. Eu espero todo mundo lá no meu workshop, onde eu vou falar da onde eu saí do plano A, que era cheio de sintomas, eu também, igual você, tive um monte de sintomas da menopausa, e aí hoje eu fui para o plano B, né, que estou super bem, mas foi fazendo todo esse movimento que a gente conversou hoje, né, de limpar o terreno, de organizar a casa, porque às vezes a gente acha que está saudável, né? Tá, não, eu tô comendo direitinho, tá tudo bonitinho, e na verdade a gente não tá. E isso aconteceu comigo e aconteceu com você também, né? Que se a gente fala assim, meu Deus, Normal. Somos normais. tá tudo bem, comendo salada, carninha, certinho. Sujeitas a passar por qualquer coisa, né? Mas, enfim, é Exatamente. que a gente luta dentro da nossa profissão e para levar para os nossos pacientes é utilizar essa saúde, né? Caminhar junto aí para Exato. um trilho Exato. mais. Então, eu espero todo mundo lá no workshop, onde a gente vai conversar bastante sobre isso. Quero agradecer, meninas, parabéns aí por vocês estarem com a gente aí até o final da live. Acho que foi muito Meninos tem também. meninas e meninos, né? Então, parabéns aí por estarem aqui com a gente até o final. Eu acho que foi muito, assim, proveitoso no sentido de dicas que você passou, de entender a importância de um alergeno alimentar, o impacto que ele tem na nossa vida se a gente não muda, se não melhora, as portas de doença que pode abrir aí, né? E aí, daí a gente vai para a droga, para o remédio, e fica morrendo na praia, porque não resolve o problema, a gente só está apagando o incêndio. E o que a gente A quer causa, né? A causa. essa causa, E né? a Porque causa como 99,9% é alimentar. Vamos dizer assim. exatamente, exatamente. Então, quando você arruma a casa, trata a causa, você melhora. Você não precisa dar droga, né, remédio. Você melhora tudo. Então, é muito, muito legal isso, porque a gente vê isso na pele, né? As transformações. Então, obrigada, sim, obrigada. Sigam lá. Pela oportunidade, obrigada pelas pessoas que nos ouviram aí. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, a gente vai ter o maior prazer em responder. Com certeza. Então sigam lá a Simara, porque ela é maravilhosa, ela tem várias coisas na clínica dela e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Cuidar da saúde, espero que tenha sido bem proveitoso para vocês entenderem tudo isso, como é importante a gente reconhecer o alimento e tirar o alimento. Por isso que é importante, a partir de hoje, já vocês começarem a pensar
e variar a alimentação, o máximo que vocês puderem variar, e pensando na qualidade, né? Se colocando, pensando no nutriente, pensando aí numa qualidade da alimentação para que vocês tenham saúde e não adoeçam e não abra a porta e não suje o rio de vocês com a quimicarada, digamos assim, né? Que tem por aí. Porque já fazendo certo, às vezes é difícil, imagina quem não faz, né? Então, vamos cuidar da saúde. Então, obrigada, Si. Obrigadão. Obrigada. Obrigada, meninas. Um beijo, gente. Beijo Obrigadão. pra você.